dorme com a dívida, ela acorda com a dívida, ela estuda com a dívida, ela trabalha com a dívida, ela vai na rua com a dívida, o tempo todo ela pensa naquela dívida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. É assim que acontece na minha sua vida, quando estamos com algo para pagar, quando estamos com, uma prestação, algo, desse gênero, a gente fica, enquanto a gente não consegue quitar, a gente não fica em paz. Amém ou não amém? Amém. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela estava totalmente sem direção, mas surgiu uma luz no fundo do túnel e ela lembrou do profeta Eliseu, e ela vai no profeta, que era servo de Deus. Ela fez algo muito importante. Ela não procurou a melhor amiga dela, ela não procurou alguém da sua família, ela não procurou alguém que estava mais próximo dela, não. Ela foi diretamente ao homem de Deus, porque na cabeça dela, imagino eu, ela sabia que a resposta que ela queria, o sinal que ela precisava, estava em Deus e não nos homens. Quem crê, diga glória a Deus. Porque ninguém queria estender a mão para ela, para ajudá-la. A Bíblia vai dizer, que muitas das vezes nós vamos entender, lá em Salomão vai dizer assim, que o coração dos tolos está na casa aonde há festa, mas o coração dos sábios e dos inteligentes está na casa daqueles que celebram o velório. Porque quem está celebrando o velório, ela precisa de ajuda. Quem está festejando, ela não precisa de ajuda. Vai ser difícil alguém lembrar, numa festividade, quando temos uma festa muito grande, muitos convidados, é difícil a gente lembrar de todas as pessoas que estiveram presentes. Mas no velório você consegue lembrar de um por um que esteve ali naquele momento de sofrimento que você passou. Quem me entende, diga glória a Deus. E aquela mulher, ela foi diretamente no profeta, no servo de Deus, porque ela sabia que a solução dela não era simplesmente algo que traria um recurso para ela financeiro, não, mas ela precisava de um milagre na vida dela. Então quando ela chega até aquele homem, ela fala assim: olha, o meu marido, que era por sinal teu servo, não quer dizer que eles, essa palavra cai mal, no nosso ouvido, teu servo, não, ele tem que ser servo de Deus também. Servo quer dizer que ele andava com Eliseu, que ele aprendia com Eliseu, que ele era submisso a Eliseu. Olha, meu marido, aquele que era submisso a ti, aquele que, entre aspas, aprendeu contigo, ele é morto. De fato, eu sou uma viúva. E meu marido, ele temia ao Senhor. Repita comigo. Ele temia ao Senhor. Salomão vai dizer em Provérbios 9:10, se me falha a memória, que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E aquele homem era um homem sábio, porque ele temia ao Senhor. E ela vai declarar isso. Por que ela declarou isso? Porque se você fizer uma análise, porque segundo o historiador Flávio Josefo, este homem a qual nós estamos falando, que era esposo dessa mulher viúva, era um homem por nome Obadias. Obadias, para você ter uma ideia, lá no livro de 1 Reis, capítulo número 18, versículo 4, você vai ver que ele fez um ato, algo que só quem entende o que é uma aliança vai fazer. Eu disse que o coração dos sábios está na casa que tem velório, que tem luto. Amém ou não amém? Amém. Aquele homem, a Bíblia vai dizer que Elias profetiza sobre Israel no reinado de Acabe e diz: sobre alguns anos não descerá chuva nem orvalho nessa terra. Em outras palavras, vocês vão viver uma seca tremenda. Vocês não vão ter água, vocês não vão ter como matar a vossa sede. A água naquela época ficou escassa. A chuva não caía por nada, nem orvalho. Que para você entender, aquele sereno de manhã, nem isso tinha. E a Bíblia vai dizer que nessa ocasião Jezabel e Acabe tenta matar Elias de qualquer jeito, e todos aqueles que eram profetas do Deus de Israel, eles matavam, eles acabavam, porque eles serviam a Baal. E a Bíblia vai dizer que Elias fugia de um lado para o outro, da presença de Jezabel e da presença do rei Acabe.
Bíblia fala que nessa ocasião surge Obadias, que era mordomo de Acabe. Ele pega uma cova. Eu não sei quem cavou aquela cova, mas era uma cova como se fosse uma caverna. E ali ele esconde 100 homens, de 50 em 50, ele coloca dentro daquela caverna para proteger e para sustentar aqueles 100 homens. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Já quero dizer, uma pessoa que entende o que é uma aliança, ele protege e ele sustenta. Diga glória a Deus. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que esses 100 homens estavam ali comendo pão e bebendo água. Todos os dias Obadias trazia pão e Obadias trazia água. Eu disse que a água estava escassa, então a água era algo caro naquela época. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E Obadias trazia pão, trazia água. Não sei de onde que ele trazia, mas ele trazia. Então, imagino eu, de acordo com essa teoria que Flávio José, que essa grande dívida que ele deixou para sua esposa foi porque ele tinha protegido e sustentado aqueles 100 profetas que eram servos de Deus dentro daquela cova. Quem está comigo nesse raciocínio, diga glória a Deus. Mas eu conheço um Deus, meu querido, que quando Ele promete, Ele cumpre. Bota a mão no ombro da pessoa que está falando e fala: quando Deus promete, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não sei o que aquele homem no coração dele fala, o que ele falava no coração dele, mas eu sei que Deus falava com ele. E eu acredito que Deus falava com ele assim: meu filho, sustenta os meus profetas. Meu filho, dá água para os meus profetas, porque eu vou cuidar da sua família. Mas a Bíblia vai dizer que ele morre e ele deixa uma dívida para aquela mulher. E a Bíblia vai dizer então que aquela mulher, agora que estava abandonada, que estava sem o seu marido, que estava viúva, ela estava quase perdendo os seus 2 filhos, aqueles que traziam esperança para a vida delas, para a vida dela e deles. A Bíblia diz que os credores bateram na porta dela e falaram: olha, eu vou levar os seus filhos, porque o seu marido deixou uma grande dívida, o seu marido deixou um grande rombo, e vocês não vão ter com o que pagar. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher vai até o profeta, fala toda a situação. O profeta então pergunta para ela: o que tu tens em casa, mulher? E ela fala assim: eu não tenho nada. Quando a gente está passando pela luta, quando a gente está passando pela prova, a gente olha para o nosso exterior, a gente olha para o nosso redor e a gente não consegue enxergar nada de bom, não é verdade? Amém ou não amém? Amém. A gente só consegue olhar luta, a gente só consegue olhar provação, a gente só consegue focar naquilo que é ruim. E a Bíblia vai dizer que naquela ocasião ela fala: a tua serva não tem nada dentro de casa, mas mais uma vez uma luz no fundo do túnel. Fala para ela: olha, tem sim, você tem sim, você tem uma botija de azeite. Aleluia. Você tem uma botija de azeite. Algo que era pequeno. Sabe o que Deus quer dizer aqui nessa noite? Aquilo que é desprezível aos nossos olhos, Deus vai usar para nos surpreender. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir com as sábias. Deus pega as coisas pequenas deste mundo para confundir com as grandes. Deus pega aqueles que nem sangue vai ser, para que nenhuma carne se glorie diante dele, mas se glorie diante do Senhor. Sabe o que Deus quer te dizer aqui nessa noite? Esta luta não vai te matar, esta prova não vai te matar. Ei profeta, ei profetiza, ei, essa doença não vai te matar não, porque aquilo que não te mata vai te deixar mais forte. Tudo isso que você está enfrentando é para a glória do nome do Senhor. Você acredita? Levanta a mão e diga glória a Deus. Aleluia. Eu tenho uma botija de azeite. Ah, melhorou um pouquinho, uma botija de azeite? É. Então, bom. Aí a Bíblia vai declarar que ele manda ela, os filhos dela, ir nas casas vizinhas, pegar mais vasilha, fechar a porta. E Deus irá fazer descer do céu
azeite naquela época, o azeite era uma mercadoria muito apreciada dentro de Israel. Por quê, pastor? Porque servia para alimento, medicamento, cosmético, combustível e para fins religiosos. O azeite naquela época era o petróleo do dia de hoje. Amém ou amém? E a Bíblia vai dizer que Deus fez petróleo cair do céu na casa daquela mulher. Fica agora. Amém ou amém? Você crê nisso? Só os loucos que crê mesmo, né? O homem natural não acredita não. A Bíblia vai dizer que ela fecha a porta, as vasilhas estavam espalhadas pela casa. E enquanto tinha vaso vazio, Deus fez azeite cair do céu naquelas vasilhas. Sabe o que eu quero te dizer aqui nessa noite? Enquanto tiver vaso aqui dentro deste lugar, o azeite não vai parar de cair do céu. Eu quero te dizer uma coisa: não importa se você entrou aqui dentro dessa noite, dentro dessa igreja, aleluia, vazio, você é um vaso de Deus. Se você entrou vazio, Deus nessa noite vai te encher. Deus vai fazer você transbordar. Pastor, você não sabe nem como eu cheguei aqui. Eu cheguei com meu vaso quebrado, eu cheguei com meu vaso furado, eu cheguei com meu vaso rachado. Não tem problema não, porque tu está na casa do oleiro e o oleiro vai te fazer um vaso novo aqui nessa noite. Se você acredita nisso, levanta a tua mão, enche o teu pulmão de ar e dá uma rachada de glória pro nome do Senhor. A esperança promove a providência de Deus. Amém? E a Bíblia vai dizer que aquela mulher ficou maravilhada com o que Deus fez na vida dela e dos filhos dela. Ela chega até o profeta: profeta, eu tenho algo para te dizer. Fala: ó, os vasos encheram de azeite, e agora? Agora tu vai pagar a tua dívida, e o que sobrar tu vai viver do resto. Aleluia. Nessa noite, querido, para finalizar, eu vejo que Deus ele operou aquele milagre na vida daquela mulher mediante algumas atitudes que ela teve. Repita comigo: a primeira atitude, ela recorreu ao servo de Deus. Ela foi a pessoa certa. Ela foi direto em Eliseu. Ela sabia que a solução para o problema dela estava em Deus. Ela foi até o servo de Deus. Isso significa um sinal de confiança em Deus. Salmo 125 vai dizer: os que confiam no Senhor não são como o monte de Sião que não se abalam, mas permanecem para. Segunda atitude que aquela mulher teve para Deus operar o grande milagre foi a sinceridade de ela declarar o que ela tinha em casa. Tem gente que passa pela prova. Eu tenho descoberto que soberba não é quem tem condições financeiras. Porque antigamente, quando eu era mais novo, eu aprendi dessa forma que muitas pessoas que eram ricas, que tinham condições, eram soberbas. E não, soberba é um sentimento. Tem gente que não tem onde cair morto, mas é soberba. Porque quando você estende a mão para tentar ajudar, a pessoa fala: não quero não, já tenho, eu não quero. Ei, querido, seja humilde quando você precisar. Seja humilde, porque tudo que nós passamos nessa vida é para um aprendizado para nós. Porque se você precisar hoje, amanhã alguém vai precisar e Deus vai usar você para ajudar. Quem crê, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aquela mulher foi humilde: olha, eu só tenho uma botija de azeite. Ela fica falando: na minha casa não falta nada, na minha casa só tem fartura. Ela: não, eu não tenho nada, profeta. Eu disse: cara, tem uma botijazinha lá que guardei, tá lá escondidinha. Isso é um sinal de quê? De humildade. Jesus disse que nós devemos ser humildes. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Amém ou não amém? A Bíblia também vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então seja humilde, meu querido. Amém? Terceira atitude que aquela mulher teve, que motivou a Deus a operar um milagre na vida dela, foi que ela obedeceu. Repita comigo: ela obedeceu. Ela obedeceu a orientação do profeta. Aqui vai um grande segredo para você prosperar. Obedeça àqueles que estão acima de você.
Meu amigo, se a vitória estiver do lado direito, o pastor deles fala assim: vem pelo lado esquerdo, pode vir pelo lado esquerdo. Porque Deus vai tirar a vitória do lado direito e vai colocar no esquerdo porque você obedeceu. Foi assim que aconteceu com Pedro. Perito em pescaria, né? Conhecedor demais, uma experiência vasta em pescaria. Jesus falou assim: Pedro, faz o seguinte, joga essa rede sua, lá daquele outro lado. Ele podia falar: poxa, Jesus, tu é perito em milagre, mas eu sou perito em pescaria. Você entende que é operar milagres, eu entendo de pescar. Eu já pesquei a noite toda, não peguei nada nesse água não. Não quê? Pro ponto? Pra onde? Tá comigo. Aí quando ele vai puxar a rede, ele conseguiu puxar sozinho. Sabe por quê? Grande foi o milagre que Deus operou por causa que ele obedeceu. Então, meu querido, eu quero te dizer, obedecer é um sinal de submissão. Amém? E aliança requer submissão. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Ele